Olá a todos e todas, aqui quem fala é a Tatiana, sou professora da área de Biologia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do campus Uberlândia, e vou apresentar hoje para vocês um projeto de ensino, qual eu executo em parceria com as minhas colegas Carla Regina Queiroz e a professora Roseli Betoni, e esse projeto ele se chama Agrocontexto, Interrelações entre as substâncias químicas, zoologia e morfologia vegetal. Desde 2019, nós temos essa proposta, né, de execução de uma ação integradora entre as áreas da química orgânica, coordenado pela professora Carla, a área da morfologia e sistemática vegetal, coordenada pela professora Roseli, e eu responsável pela área da zoologia. Com o passar do tempo, nós vimos a necessidade de executar uma ação integrada, né, para que os alunos pudessem compreender as interrelações entre esses três conteúdos, né? E então nós propusemos desde 2019 esse projeto integrador que esse ano, na verdade, ele foi no ano de 2020, na verdade, ele foi aprovado no edital de projetos de ensino do campus Uberlândia. Como objetivo maior, a gente visa, né, uma formação mais holística deste profissional da agronomia, no qual nós estamos contribuindo na sua formação. Como objetivo geral deste projeto de ensino, a gente pretendia promover uma integração entre essas três áreas do conhecimento, né, a química, a botânica, que é representada pela morfologia sistemática vegetal, e a zoologia, de forma que os alunos fossem capazes de compreender as interrelações, né, existentes esses três conteúdos, entre essas três grandes áreas. E o objetivo final desta compreensão, eles tinham que produzir, né, um texto, um artigo de mini revisão, de acordo com a norma de um periódico específico, de um assunto de seu interesse, né? Mas desde que ele evidenciasse a interrelação entre essas três áreas. Bom, a base do nosso projeto, né, que a gente vem aí fortalecendo, ela é a interdisciplinaridade, né? Nós acreditamos que só a interdisciplinaridade é capaz de promover a interligação de saberes, né? E provocar mudanças nos atuais modelos de ciência, né? Porque já se pressupõe que disciplinas isoladas não oferecem respostas satisfatórias aos problemas contemporâneos, nem mesmo contribuem efetivamente para a formação profissional de nossos discentes. Além disso, trabalhar nesse contexto interdisciplinar integrado, né, a gente tem aí uma forma de vencer uma barreira que permeia, na verdade, a nossa atuação profissional, né? A gente costuma trabalhar cada um no seu quadradinho, e a partir do momento que a gente projeta uma proposta nesse nível, a gente se obriga, né, a trabalhar junto, a pensar numa proposta diferenciada que venha contribuir efetivamente para a formação dos nossos alunos. Então, baseada nesse princípio básico, nesse princípio norteador da interdisciplinaridade, nós propusemos esse projeto que é o Agrocontexto. Esse projeto, gente, ele foi cadastrado e aprovado, né, como um projeto de ensino no segundo semestre de 2020, mas como eu falei para vocês, a gente vem executando ele desde 2019. Ele foi proposto para o curso de Engenharia Agronômica, né, para o segundo período, que é onde as três disciplinas acontecem, são ofertadas para esses alunos. Então, mais uma vez, englobando as três disciplinas, Morfologia e Sistemática Vegetal, Química Orgânica e Zoologia. No total, no projeto participaram 40 discentes, que foram organizados em trios, a fim de depois facilitar a publicação dos artigos que foram produzidos. Durante todo o processo, né, a proposta ela é apresentada no início do semestre e eles têm um tempo de 1 mês, 2, para apresentarem um primeiro, né, uma proposta prévia desse manuscrito. Então eles entregam para a gente faz uma primeira leitura, depois a gente devolve, eles corrigem e a gente faz uma segunda leitura e depois eles fazem a entrega final, que é no dia da apresentação.
Então, o fechamento do projeto ele se dá com a entrega do manuscrito final na forma de uma mini revisão nas normas do periódico For Science, né? E todos os grupos, né, os trios, eles têm que apresentar para todos os docentes. A gente organiza os nossos cronogramas de forma com que cada uma possa estar presente na aula da outra. Então, a gente dá uma aula integrada. Então, eles apresentam para a turma como um todo e para os professores, que aí fazem as argumentações, sugestões, tiram dúvidas, e a gente promove um momento muito enriquecedor, em especial por essa discussão com os demais discentes da sala. Esse trabalho ele teve uma pontuação de 20 pontos em cada disciplina, 12 pontos referentes à parte escrita e 8 pontos referentes à apresentação. E durante essa avaliação, a gente avalia aspectos técnicos como integração, qualidade, a produção textual, né? A apresentação dos slides, o domínio do grupo, mas a gente também avalia, né, aspectos comportamentais. Foram capazes de exercer um trabalho colaborativo, teve evidências que nos indicaram que há uma liderança, proatividade, foram capazes de resolver os problemas e as dificuldades que apareceram, né? Então, como resultado desse trabalho, a gente teve entregue 12 manuscritos, eles foram entregues, cumprindo a parte escrita, 10 manuscritos foram apresentados, 10 projetos, na verdade, porque 2 grupos optaram por não apresentar. A grande maioria atendeu os requisitos pré-estabelecidos, foram capazes de produzir essa revisão bibliográfica, né? Num primeiro momento, eles tiveram dificuldade com o entendimento da proposta, muitos queriam entregar na forma de um relatório, e não era isso que a gente queria uma produção textual, mas eles conseguiram fazer. Alguns tiveram muitas dificuldades de redação por nunca terem escrito, né? E a gente conseguiu evidenciar que eles tiveram um ganho muito grande nessa capacidade de trabalhar conjuntamente, né? E em especial também em poder argumentar sobre o estresse, né? As 3 professoras juntas perguntando e mais os colegas, aquele momento de exposição. Então, assim, foi realmente muito positivo. Bom, entre os 12 títulos que foram entregues, que foram apresentados e discutidos, a gente vê que a gente teve uma variabilidade de propostas, desde a parte de eutrofização, com reaproveitamento de esgoto urbano, plantas carnívoras, controle biológico, né? Muitos trabalhos de controle biológico, outros voltados para uma aplicação mais prática, né? No combate de pragas, de culturas específicas, produção de baunilha. Nós tivemos um grupo muito interessado na parte dos óleos essenciais, né? No primeiro momento voltado para a questão do repelente contra a mosca doméstica, mas a gente teve, no momento, outras discussões, além de outros óleos que poderiam ser extraídos e isolados, né? Dos 12 trabalhos, gente, esses 4 aqui, eles estão em processo de articulação e finalização para que a gente possa mandar para a For Science, né, e permitir essa publicação. Bom, então como conclusão, que a gente não tem muito tempo para se estender, né? A gente acredita que o projeto ele atingiu o seu objetivo, tanto como para a formação acadêmica, né, profissional, eles conseguiram ver a inter-relação entre os conteúdos, bem como eles conseguiram também desenvolver esses aspectos comportamentais, né? Em especial voltados para o trabalho colaborativo, para a liderança, para a oralidade. Então, dessa forma, nós agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição caso tenha alguma dúvida, algum comentário, ou queira trocar uma ideia. Grata.